Olha aí, pessoal, a paciência da mídia meio que está acabando com o governo Lula. Na verdade, em alguns pontos já acabou bastante. Aqui o pessoal do antagonista traz essa notícia, essa coluna aqui, falando do chororô do governo Lula, né? Citando os vários problemas do ponto de vista político, econômico desse desgoverno e como, ao final de tudo, o Lula, a Gleisi Hoffmann e outros continuam colocando a culpa no Banco Central de tudo que está acontecendo de problemático nesse país. É uma baita de uma hipocrisia e uma mentirada desse governo. Essa é a verdade. Um governo que só sabe chorar, reclamar do Bolsonaro, também fazem isso pra caramba, né? A culpa é do governo anterior, é a herança do governo anterior e coisas do tipo. A culpa é do Campos Neto e por aí vai. O governo não sabe reconhecer os seus erros, a sua incapacidade, a sua incompetência em praticamente todos os temas, né? Como o pessoal do antagonista coloca aqui, apoiam ditaduras, estouram o caixa, aumentam impostos e a culpa é do Banco Central. Pois é, né? Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olha só a situação aí do joguinho do Lula, né? O timezinho do PT ali. A Gleisi Hoffmann faz isso direto. Teve a divulgação da ata do Copom e aí ela falou que essa ata é um crime contra o Brasil e palhaçadas do tipo aí e tudo mais, né? Um discurso completamente vazio, primeiro porque o Copom está falando em uníssono, inclusive gente que foi colocada pelo Lula ali dentro, está todo mundo vendo a necessidade de se manter a taxa de juros no atual patamar e a reticência do Banco Central em prometer qualquer coisa para o futuro é necessária no cenário de incerteza que nós temos. É uma decisão completamente técnica e completamente acertada. Não há quem hoje, no mercado financeiro, economistas, analistas, não há quem leia o que o Banco Central falou e não concorde com o que foi colocado. Uma decisão assertiva para justamente dar essa tranquilidade para o mercado de saber que há um órgão, pelo menos no governo, que vai correr atrás aí, vai tentar fazer o que é necessário para resolver os problemas econômicos ou pelo menos mitigar aquilo que é possível, né? Lembrando que o governo Lula faz tudo que ele pode para dificultar o trabalho do Banco Central, né? Tem feito isso desde o princípio, diga-se de passagem. Mas quem fez coro agora ao Lula, obviamente foi esse palhaço do Geraldo Alckmin aqui, né? Que não cansa de passar vergonha, estava do lado lá dos cabeças de turbante dos grupos terroristas ali, né? Uma coisa medonha. Você viu essa foto? Uma vergonha para o Brasil. A que ponto que esse cara desceu, né? Mas ele falou então aí ontem, no caso, segunda-feira, dia 5, né? Fez coro aí ao chororô do Lula, o pessoal aí de forma geral, né? Descendo o cacete aí no Banco Central também, né? Falou aí o seguinte, que não tem justificativa para a atual política monetária do Banco Central, porque temos a segunda maior taxa de juro real do mundo e só perde para a Rússia, que está em guerra, né? Então, aí eles citam aqui uma máxima do mercado financeiro muito interessante, diga-se de passagem, que é: câmbio e juros baixos não dependem de vontade, mas de confiança, né? Não basta querer, você não impõe isso aí, porque sim, o mercado precisa confiar na economia para aceitar juros baixos e aceitar pagar aí um valor mais acessível pela sua moeda, e não tratá-la como lixo completo, que é o que tem acontecido com o real, diga-se de passagem, nos últimos tempos aí, né? Então, o Alckmin aqui tem razão no que ele diz. Eles citam aqui, né, que ele falou que o Brasil tem a sexta maior população do mundo, o mercado interno forte, né? E aí tem a questão do balanço das exportações, tem reservas cambiais em grande quantidade aí, né? E a última parte é questionável, que ele falou que a meta fiscal vai ser cumprida. Bem, isso aqui eu duvido, mas o restante tá dentro aí da normalidade, né? Só que o Geraldo Alckmin esquece de falar
e o antagonista faz questão de lembrar primeiro, nós temos um presidente populista, perdulário, né, e que tem aí um histórico indiscutível de cumplicidade com a corrupção, né? O pessoal pega leve nos termos, ninguém quer se comprometer, mas todo mundo sabe o quanto que o Lula gosta disso aí. O Lula é chegado, além dele ser, obviamente, um populista que promete coisas aí sem qualquer tipo de freio, sem qualquer tipo de compromisso com o equilíbrio fiscal aí. Perdulário gasta pra caramba, só quer saber de gastar e acredita piamente que gasto é vida, né? No Estado, de forma geral, mesmo antes do Lula, tá? É pesado, o Estado brasileiro é intervencionista, burocrático pra caramba, é um mastodonte e tem o problema da insegurança jurídica também, que joga na lama qualquer chance do Brasil crescer, né? Ah não, tem uma população grande, aí tem um mercado interno forte, né? E tem uma justiça que decide mudar até o passado, até o que já foi transitado em julgado, né? Como que isso aí passa confiança para o mercado? Faltou o Alckmin responder isso aí, né? Então, tem o ponto do fato do governo federal aí não apenas quebrar as regras fiscais aí, como através do próprio Lula, indica que não tá nem aí para isso, para déficit, para dívida. O Brasil tá com 77% de dívida, o mundo desenvolvido tá com 100%, por que a gente não pode se endividar também? É mais ou menos essa a ideia aí que o Lula propaga, né? Se não é o que ele pensa de verdade, é o que o mercado entende, né? E aí vem o ponto aqui, é claro, né, do isolamento diplomático do Brasil, porque ninguém sabe medir o quanto que isso vai impactar do ponto de vista econômico, né? É um país aí que tem uma política externa desastrosa, e é engraçado como eles criticavam o Bolsonaro por isso, né? Olha a situação que o Brasil está mergulhado hoje por conta do Lula. Aliado da Rússia, aliado da China, do Irã, né? Pois é, do Irã, perigosíssimo, passando pano para a Venezuela, amiguinho do Hamas, uma coisa impressionante aí, né? E dependendo cada vez mais da China, depositando as suas fichas na China, inclusive aí o próprio Geraldo Alckmin falando isso, né? A China que está engatilhando uma crise econômica que não vai ser pequena quando acontecer, eu já falei disso aqui no canal, inclusive, né? E mais uma série de escândalos aqui que não podem ser esquecidos, né? Emenda Pix, rachadinha, mensalão, petrolão, eletrolão, fufucão, fufucão é ótimo, né? Fundo eleitoral, cotão, fundo partidário, Gilmar Palusa, os amigos do amigo do meu pai e etc, né? Então tudo isso aqui tem que ser colocado na conta econômica. Não basta ter a maior economia, a sexta maior economia, não, nona maior economia do mundo, a sexta maior população, o mercado interno pujante. Se você tem todos esses fatores negativos, muitos dos quais, a maior parte dos quais, ou diretamente ligado ao atual governo, ou piorado pelo atual governo, coisas que já são endêmicas, mas que se tornam piores com o governo Lula, né? Então, é engraçado que eles chamam aqui, inclusive, né? Taxaram bem o Geraldo Alckmin de nobre conviva de Regabof de terroristas internacionais, porque ele participou daquele evento que eu falei lá com os cabeças de turbante dos grupos terroristas, né? Então, o que eles estão aqui do antagonista querendo dizer para o Geraldo Alckmin é que sim, poderíamos ter um câmbio melhor, uma taxa de juros mais baixa e tudo mais, né? Só que é necessário aí o seguinte, né? Que se dê uma mãozinha aí, no caso, ele próprio, o chefe dele e também o Fernando Haddad, ou Fernando Tachad, né, fazer a coisa direito pro pessoal aí olhar para cá, né, pro Brasil e falar, beleza, vamos emprestar um pouquinho de dinheiro aí para esse governo, cobrando um pouco menos aí, porque esse país é sério, porque a verdade é que a dívida pública, né, a parte que cabe ao mercado, obviamente, eu não canso de falar aqui que o mercado não tem liquidez suficiente para suprir as demandas da dívida brasileira, americana, todas elas juntas, tem muito dinheiro aí financiado via impressão de moeda, expansão monetária, né? Mas a parte que cabe ao mercado, isso aí é conseguido via juros atrativos, né? Umas semanas atrás, o governo Lula fez leilão de títulos da dívida
e não tinha quem comprasse pelo percentual oferecido ali, né, pelos juros oferecidos, porque realmente é um país arriscado. Então não depende da vontade o governo fazer alguma coisa, o Banco Central alguma coisa e magicamente a taxa de juros vai cair. Não, se o Banco Central mudar a taxa de juros agora, reduzi-la, o câmbio vai lá para as alturas, porque o real vai se tornar uma moeda muito mais depreciada e o governo vai ter muito mais trabalho para conseguir dinheiro emprestado na taxa básica, vai ter que oferecer um prêmio alto. De qualquer forma, a inflação vai disparar e nada vai ser resolvido. O problema brasileiro não é do Banco Central, que está fazendo o trabalho dele de uma forma bastante competente. O problema é do incompetente do Lula, do Haddad, do próprio Alckmin, desse desgoverno como um todo que enfia os pés pelas mãos e depois fica nesse chororô demagógico, culpando terceiros, culpando o Bolsonaro, culpando, sei lá, o tempo, o horóscopo e o Banco Central, Campos Neto, é claro, pelos problemas que foram plantados, semeados, regados e feitos crescer pelo próprio governo Lula. É uma coisa realmente impressionante. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.